Alternativas de mercado para agricultores e agricultores familiares e suas organizações. Este está sendo o tema de uma série de 3 videoaulas onde estamos discutindo, inicialmente, o mercado formado a partir dos programas de compras públicas, né? Falamos aí um pouco sobre o PA e o PNAE, e agora vamos nos dedicar a conversar um pouco mais sobre outras alternativas de mercado que acreditamos valeria a pena as associações e cooperativas do projeto Bahia Produtiva estarem atentas já neste momento, mas também colocar aí no seu planejamento, nas suas estratégias para os próximos períodos, né? Que a gente não sabe direito como isso vai se comportar ainda, o que, assim, o tempo de prolongamento dessa crise, isso tudo é muito incerto, mas como já discutimos em outras aulas, é importante que a gente planeje, que a gente avalie a realidade e já comece a se preparar para o que vem pela frente, né? Então, nesse sentido, conhecer o funcionamento de algumas alternativas aí de mercado e um pouco esse cenário que a gente está vivendo, creio que seja bastante interessante para orientar as decisões, né? E ajudar aí no planejamento das ações por parte das associações e cooperativas. Então, nós estamos chamando esta terceira aula aqui de mercado convencional. Por que convencional? Convencional porque, nesse caso específico, é o que está fora do ambiente aí das compras públicas, né? Então, o que não é compra pública, PA, PNAE, a gente está classificando como mercado convencional. E aí, gente, recapitulando um pouco, né? Trazendo um pouco que a gente já conversou em outra aula sobre mercado, o contexto dessa pandemia que a gente está enfrentando, né? Então, assim, a gente tem uma situação de perda de renda do consumidor, né? O trabalhador brasileiro já vinha numa decrescente, né, da renda. A gente lembrar que 2019 foi um ano bem ruim para a economia, foi um ano de pibinho, né? Então a gente já tinha uma tendência de queda da renda do trabalhador, aumento do desemprego, e isso se acentuou de maneira bastante dramática agora com a pandemia. Atingiu também de maneira bastante significativa os trabalhadores informais neste momento, né? Que é o trabalhador que já vinha numa situação bastante precária, fazendo bico, se virando, mas hoje este trabalhador também viu as portas se fechando para a atividade dele e se vê numa condição de perda de renda, né? Esse é o cenário que a gente está metido enquanto produtor de alimentos, né? Então, acho que é importante compreender esse cenário neste momento, né? Consumidor cuidadoso, com medo, né? A gente tem um cenário aí de possível contágio do vírus, do Covid, em qualquer ambiente que a gente esteja, no supermercado, na rua, num banco de praça, você, a depender da situação, se aquele banco tiver contaminado, você pode se contaminar. Então, nós vivemos numa situação de permanente medo, e o consumidor, de modo geral, ele está mais cuidadoso, ele está procurando aí um alimento mais seguro, tentando buscar meios de se proteger na hora de fazer a sua compra, né? Esse consumidor está mais preocupado com o que consome, né? Isso eu deixei como pergunta aqui, porque isso não é uma regra, mas a gente percebe que a busca, por exemplo, por alimentos orgânicos vem crescendo, mas se a gente pensar que mais da metade da população brasileira não vai ter condição de abrir mão de pensar em preço, de priorizar preço nesse momento, porque teve queda de renda, então essa preocupação com o que consome, né, em busca de mais qualidade, eu quero um orgânico, isso ficou para uma parte da sociedade brasileira que não teve tanta perda de renda assim, né, que conseguiu manter aí um padrão de consumo adequado nesse período da pandemia, né? De todo modo, essas questões ligadas aí aos aspectos da saúde, aspectos éticos também, né? O pessoal está questionando a empresa que
que, que não deu importância para o Covid, então, não vou mais comprar dessa empresa, então esses aspectos éticos, eles acabam aflorando um pouco nesse período. Nós temos também uma explosão aí das compras digitais, o pessoal está comprando pela internet, compra de tudo pela internet, né? Então, isso já vinha acontecendo antes da pandemia, né? O crescimento das compras digitais, mas agora isso se acelera. E no caso das vendas diretas da agricultura familiar, é muito interessante que tem surgido muitas plataformas, muitas iniciativas bem interessantes, bem inovadoras, do ponto de vista do fomento da comercialização de alimentos, né? Aí na Bahia tem iniciativas bem interessantes, as cooperativas beneficiárias do Bahia Produtiva já vem vendendo aí em plataformas digitais. É importante que o pessoal que ainda não conhece essas alternativas fique atento, que é uma alternativa bem interessante para desenvolver aí na organização de vocês também. Incertezas em relação às compras públicas, né? A gente falou um pouco nas outras aulas, tem aula parada, tem um cenário aí de orçamento volátil, a gente não sabe se vai ter orçamento para PA no ano que vem, se não vai, mês que vem, se não vai, é muito incerto, né, essa coisa orçamentária ligada às compras públicas, e o fechamento de negócios e a crise é uma realidade que afeta a todos nós de maneira bastante marcante, né, e esse fechamento de negócios, essa crise, ela tende a se estender por algum tempo, a gente não supera esse cenário tão crítico que a gente se encontra de um dia para o outro. Então, teremos aí alguns meses de bastante dificuldade pela frente, né? Então, feito essa contextualização inicial, que é fundamental para a gente entender um pouco, sabe, entender que o assunto é sério mesmo, entender que a gente está metido numa situação bastante complexa, né, enquanto sociedade, a gente vai conversar um pouco com vocês sobre circuitos curtos de comercialização. O que seriam os circuitos curtos de comercialização? Vocês devem ter ouvido falar disso já em algum momento, alguém deve ter falado, mas assim, tudo que relação de proximidade entre quem produz e quem consome o alimento. Então, nesse caso próximo de vocês aí, a gente pode considerar um exemplo de circuito curto de comercialização as feiras da agricultura familiar na cidade de vocês, né? O agricultor, o próprio agricultor é o vendedor na feira, então ele não tem intermediário, ou seja, há um encurtamento da cadeia, né? Quer dizer, você não tem aquele monte de intermediário no meio, né, entre você e o consumidor final, e em grande medida o produtor do alimento conhece o consumidor final daquele alimento, né? CSA é a comunidade que sustenta a agricultura. É uma experiência muito interessante que tem se espalhado pelo Brasil, de grupos de consumo da cidade que estabelecem uma parceria com um grupo de produtores rurais, ou um grupo de produtores, e a partir disso tem um planejamento de produção por parte desses agricultores para atender a demanda daquele grupo de consumidores da cidade. É uma iniciativa bem interessante, vale a pena motivar esse tipo de iniciativa, construir isso com parceiros da cidade, aí onde vocês vivem, né? E é uma iniciativa que gera uma certa segurança do ponto de vista da produção, porque você estabelece uma agenda conjunta com esse grupo, então você tem certeza que vai vender o que plantou, né? A venda na propriedade é uma tendência que se mantinha aí em vários lugares do Brasil, isso inclusive era tradicional, né? Essa coisa de o agricultor abrir as portas do sítio para receber pessoas que iam lá comprar um leitão, ia comprar frutas, enfim. Agora, nesse período de pandemia, esse tipo de estratégia se tornou um pouco mais complexa. Mas, por exemplo, as cestas e vendas diretas ao consumidor, elas, em diversas cidades do Brasil, elas se tornaram uma alternativa importantíssima para fazer chegar às famílias da cidade um alimento fresco, um alimento produzido por algum agricultor conhecido, né? Dessa família, né? Então, é um tipo de relação de mercado que
exemplifica aí essa relação de proximidade, de circuito curto, ou seja, você não tem muito intermediário no meio, e você tem inclusive proximidade geográfica, ou seja, produz aqui na roça e vende no mesmo município. O pequeno varejo local, né, a mercearia, os restaurantes do município, enfim, todo esse conjunto de empresas, pequenas empresas fornecedoras de alimentos que estão aí, as padarias, que consomem algum alimento que venha da agricultura familiar local. E contratos com empresas que fornecem alimentação, né? Você tem, eventualmente, aí alguma empresa que tem um número expressivo de funcionários e fornece alimentação. É muito interessante observar as possibilidades de estabelecer contrato de fornecimento com uma empresa dessas, né? Então, assim, a cooperativa, a associação pode passar a ser um fornecedor de alimentos para esse tipo de empresa. Então, são alternativas diversas aí, nesse cenário que a gente entende como o dos circuitos curtos de comercialização. Aqui é uma fotografia que registra a nossa visita orientada dos agentes comunitários rurais na Feira da Agricultura Familiar de Correntina, no dia 4 de dezembro de 2019, na última oficina de formação e acompanhamento do ACR que nós fizemos no âmbito do projeto Bahia Produtiva. Então, foi muito interessante interagir com os agricultores, nós conversamos com os agricultores, trocamos informações, e os nossos ACRs, que são, hoje nós acompanhamos 20 ACRs no projeto Bahia Produtiva, eles puderam observar a dinâmica de funcionamento da feira, e antes dessa fotografia aqui, nós também realizamos uma reunião com a coordenação da feira por parte da prefeitura, onde foi possível entender a maneira de funcionamento dessa feira. Então, esse é um exemplo claro aí de um circuito curto de comercialização que vale a pena ser fomentado, fortalecido, e nesse contexto da pandemia, articulado com outras estratégias, como por exemplo a das cestas que podem ser entregues por delivery, sabe, entrega em casa. Então, são alternativas que podem ser pensadas pelas organizações na medida em que se estabeleceu uma situação de crise, que os canais normais aí de comercialização foram bagunçados ou se fecharam, então é importante buscar alternativas, né? A feira, talvez, no formato como a gente conhece, ela esteja um pouco complicada, mas que alternativa a gente vai construir para continuar vendendo, continuar fazendo o nosso produto girar? E aí você tem um outro lado desse mercado convencional, que é o que eu estou colocando aqui nessa apresentação como circuitos longos e que tem elevada intermediação, ou seja, você não sabe quem vai comer aquele alimento que você produziu lá na roça, né? Diferente da feira que você mesmo vendeu para o consumidor final, diferente da cesta de produtos que você vende, entrega na casa da pessoa, da família que vai consumir aquele alimento, você tem um conjunto de outras alternativas de mercado onde você carregou o caminhão aqui, esse caminhão vai viajar, vai embora, e também você entregou para um atravessador que entregou para a agroindústria, que depois processou esse alimento, e ele já é outra coisa lá na frente, né? Então, acho que são duas características importantes para a gente observar na dinâmica de mercado que está colocada para a agricultura familiar, né? Aí vocês observam aí no contexto de vocês, na realidade de vocês, como é que vocês se organizam para caminhar nesse ou nessa direção, né? A depender do produto, a depender do tipo de cadeia produtiva que vocês estão inseridos. Então você tem aí, nesses circuitos longos, exemplos disso, aquela venda para o atravessador, aquele comprador que vai depois revender isso para uma rede de varejo, enfim. A venda de matéria-prima para a agroindústria, então você vendeu milho para um cerealista, esse milho depois virou fubá e está sendo vendido lá num hipermercado de Salvador. Quer dizer, você nem compreende, nem tem como ter ideia do tanto de encadeamento que teve no meio do caminho aí.
Ceasa, cerealistas, exportação, né? Isso tudo a gente classifica como um circuito longo, né? Construir alternativas de mercado. Bom, como é que a gente trabalha a partir desse cenário que a gente está vivendo de crise, uma superação dessa crise, uma busca por alternativas de superação dessa crise a partir do mercado. É possível? Né? Então a gente não sabe ainda como, como as coisas vão se desenrolar, mas a gente entende que algumas ações podem ser tomadas, algumas atitudes podem ser tomadas por agricultores familiares, por cooperativas e associações, na medida de mitigar, né, aliviar essa situação. Então, assim, a articulação local, fortalecer a relação local, né, buscar fortalecer, eu coloco aqui, o trabalho em rede, se juntar com outra associação, o que eu não consigo fazer sozinho, eu vou tentar fazer com uma associação parceira, com uma cooperativa vizinha, sabe, que talvez esteja passando por dificuldade também, de que maneira que a gente consegue fortalecer essas redes de cooperação, né, articular parcerias, como é que o empresariado do município, a associação comercial do município pode virar, de repente, um, um parceiro na divulgação do meu produto, né, na abertura de mercado para os produtos da agricultura familiar, e como é que a gente fortalece, de fato, essa articulação local aí no município de vocês, para benefício dos agricultores familiares. Buscando soluções multicanais. O que é multicanal? Se eu tenho um canal de comercialização, que é a Feira da Agricultura Familiar, então canal, né, de comercialização, é por onde eu faço a distribuição do meu produto, da minha mercadoria. Se abre a oportunidade do PAA, por exemplo, então eu tenho uma segunda alternativa de mercado, um segundo canal de comercialização. Então, no, num cenário de crise como essa que estamos vivendo, a ampliação desse leque de opções aí, dos canais de comercialização, ela é uma estratégia interessante para se buscar, porque pega, por exemplo, a cooperativa que só vendia para o PNAE, só vendia para a merenda escolar, fechou as escolas, fecharam-se as escolas, não pegou mais a produção, ele não tem mais para quem vender essa produção, então ficou numa situação de maior risco aí, né? Então, se tiver uma diversificação nos canais de comercialização, esse cenário de crise você consegue contornar de uma maneira menos agressiva, menos conturbada, né? Diferencial, espera-se que seja assim pelo menos, né? Diferencial de produto, certificação, valorização de aspectos identitários, né? Quer dizer, se você considerar que a sua produção, ela pode, no mercado, ser diferenciada da produção de outros produtores, ou mesmo dos outros feirantes, por exemplo. O que o seu produto tem de diferente para que o consumidor prefira o seu produto e não o do seu concorrente, né, de um outro vendedor. Né? Eu acho que um pouco a ideia nesse sentido, essa ideia de diferenciação de produto. Então, como uma certificação de orgânico, por exemplo, ou de uma certificação de mercado justo, de fair trade, enfim, são alternativas que estão postas de valorização da agricultura familiar, por exemplo, o selo da agricultura familiar, que algumas associações já conseguiram, né? Quando a gente vende o produto, não vende só aquele produto, mas vende também um pouco de história, um pouco de, de outros elementos que vão além da mercadoria, daquela mercadoria em si. Fortalecer a organização, associação, cooperativa. Então, assim, é difícil, é um desafio, né? Vender junto. É um desafio fazer o projeto Bahia Produtiva na associação, né? O pessoal discute bastante, aquela coisa, um quer desistir, outro. A vida em associação, a vida em cooperativa é bastante complexa, não é uma coisa simples, mas cada vez mais se mostra como a principal alternativa, a melhor alternativa para os agricultores familiares, e neste cenário de crise que estamos vivendo, a associação, a cooperativa, elas se tornam ferramentas muito importantes
para reunir as forças, né, da comunidade, organizar as forças da comunidade no sentido de superar isso de maneira conjunta, aí, né, menos dramática. Então, o fortalecimento das associações, das cooperativas, é uma alternativa interessante para aproveitar melhor as alternativas de mercado que surgem ao longo do tempo, não é? E aí, sobre o mercado, existem riscos no caminho, mas chegue perto, não se espante. O mercado é aquele boi arredio que fica longe quando você está no curral e ele só vai lamber o sal quando você não está por perto. Mas com o tempo, ele vai se acostumando com você, vai se aproximando e você vai também perdendo o medo dele e vai se aproximando e daqui a pouco ele lambe o sal na sua mão. Do nada ele se espanta, te dá um tombo, você se chateia, né, se afasta de novo, mas depois vai se aproximando outra vez. Então o mercado é um pouco isso, é aquele boi arredio, né, que a gente tem um medo, mas depois se acostuma e vê que não é tão sério assim, né, então precisa se aproximar, precisa se expor ao mercado para desconstruir essa visão, né, vamos dizer assim, esse sentimento de espanto, né, de distanciamento. Então não tenho muito como fugir disso. Vendendo junto. O desafio do associativismo, de novo, né, vamos puxar aqui sobre o mercado essa questão do que está colocado em vender junto, né? Não, eu prefiro vender sozinho, porque aí eu faço as contas aqui, vender em associação dá muita dor de cabeça, né? Não é bem assim, tem coisas que você não consegue fazer sozinho, né? Inclusive a gente falava agora há pouco do PAA, num outro vídeo. PA via Conab, você só entra no PA se você estiver numa associação ou numa cooperativa. Então tem coisa que infelizmente não tem como fazer sozinho. Por isso que é importante valorizar a associação, valorizar a organização. Ainda sobre o mercado, é preciso conhecer o lugar, conhecer os produtores, sabe? Conheça os produtos que tem aí na sua comunidade. Quando você, enquanto liderança da comunidade, vocês, enquanto associação, quando forem para o mercado, saibam o que estão levando para o mercado, a qualidade do produto, a regularidade, quando vai ter determinado produto, quando não vai ter, né? E é preciso conhecer os compradores também, conhecer quem vai adquirir esse alimento lá na frente, né? Onde estão, quem são, se é um atravessador, se é um consumidor final, como é que é isso, né? Então ter clareza desse ambiente do mercado. E aí, será que eu preciso de caminhão? Sabe? Tem o pessoal fala, não, mas se eu tiver o caminhão, aí sim que eu vou vender. Será? Né? Caminhão é custo. Tem comunidade que já alcançou um nível de organização de mercado que precisa do caminhão, precisa de um utilitário, precisa de um carro para fazer, dar conta dessa logística de distribuição dos alimentos. Mas isso não é uma regra para todo mundo, isso depende da situação. Então, o ter ou não o transporte não é determinante. O determinante é um conjunto de questões, sabe? E de repente vocês observando melhor aí, vão descobrir que talvez nem vale a pena ter o caminhão. Então pensa bem, põe na ponta do lápis aí, põe no papel todos os custos envolvidos com ter um caminhão ou contratar o frete, por exemplo. Então, isso um exemplo, né, de uma informação que é muito importante ter clareza para não incorrer aí, de repente, num caminhão que fica 6 dias da semana parado, depreciando, e apenas um dia rodando, entregando a mercadoria. Então, é importante fazer essa mediação. O atravessador, ele em muitos lugares, ele é visto como algo negativo, né? Porque se aproveita, né? Mas se a gente parar para pensar, o atravessador, na maioria das vezes, é um vizinho nosso, é um morador da mesma comunidade, é alguém dali mesmo, do lugar, que aprendeu a fazer mercado, aprendeu a vender, aprendeu a negociar, aprendeu a comercializar. Então, dentro da associação, dentro da cooperativa, na medida que vocês querem
ir para o mercado, na medida que vocês vão se organizar aí para comercializar o produto de vocês, o que o atravessador sabe que eu não sei, sabe? Em que medida a gente não pode reconstruir os passos desse atravessador para aprender aquela expertise lá que ele já acumulou? Porque se ele é um igual a nós, né, quer dizer, se ele é dali também, né, então acho que é, esse agente, né, o atravessador, ele em muitas comunidades ele foi por muito tempo, talvez até seja ainda, a única alternativa de comercialização que as famílias têm. Então, na medida que a associação vai passar a comercializar ou vai organizar essas ações de comercialização, este agente pode ser uma referência importante aí, vocês observarem. Os desafios da burocracia, então é preciso aprender a fazer essa burocracia, como é que ele emite nota, como é que cuida aí das certidões, né? Como é que organiza os pedidos, como é que faz tudo isso. Os preços em grande medida a gente não controla, né? Quer dizer, praticamente nenhum preço a gente vai controlar. Então, como a gente vai estar submetido a uma dinâmica de preço de mercado, como é que a gente faz conta, né? Tem uma aula específica que a gente vai disponibilizar nos canais do IBS sobre formação de preço, sobre custos de produção e formação de preço. Vai permitir a vocês praticarem aí com a produção de vocês, para ver se vale a pena vender naquelas condições ou não, né? Se vocês estão tendo algum lucro ou estão tendo prejuízo para comercializar determinado produto. Então é importante controlar aí o que vocês têm como controlar, que são os custos, né, e toda essa questão interna de vocês. Mas os preços, infelizmente, na maioria dos produtos, vocês vão estar submetidos a preços de mercado, né? Isso a depender da característica do produto de vocês, se for um produto especial, com alguma característica especial que vocês possam acrescentar algum valor, aí é outra conversa, mas, em princípio, precisa se observar bem esses preços para não incorrer em prejuízos, né? Então, assim, gente, do ponto de vista das oportunidades de mercado para a agricultura familiar, né, para agricultores e suas organizações, nós temos, resumindo aí essa série de 3 aulas que nós trouxemos para vocês, tem as compras públicas, que abriram uma oportunidade, desculpa, uma oportunidade interessante de mercado para os agricultores familiares, mas também há um conjunto de outras oportunidades na proximidade de vocês, no município de vocês, na região, né, que vocês podem observar, estudar, mas assim, em todo caso, na compra pública é assim, mas em outras estratégias de mercado também é assim, há que ter uma postura ativa, há que correr atrás, há que buscar, há que construir o mercado. O mercado não necessariamente está dado para vocês, então é preciso sair vendendo, é preciso buscar espaço nesse mercado, né? E nesse cenário de crise e de pandemia mundial, a gente vive um novo cenário, né, das relações sociais, né, um ambiente diferente, e a gente precisa aprender a transitar nesse ambiente, né? Então, considerem o que falamos aqui como sugestões, nós continuamos à disposição nos demais canais aí de orientação, como no atendimento remoto, nas capacitações para os agentes comunitários rurais, e esperamos em breve poder visitá-los e continuar essa discussão sobre mercados pessoalmente em cada uma das associações e cooperativas de vocês. Muito obrigado. A TER à distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.